Graças a Deus que hoje nós estamos na casa de Deus para mais uma vez adorar o Espírito em verdade. O sermão dessa noite é um sermão que eu trabalhei bastante de ontem para hoje, né? Hoje fiquei o dia inteirinho até as 3 horas da tarde tentando escrever alguma coisa, rascunhar. Tenho muita dificuldade para escrever sermão, então eu passo muito tempo tentando escrever um sermão, né? Christopher, vai dar certo o PowerPoint? Sim? Estou muito nervoso aqui porque eu trouxe no pendrive, né? E eu mostrei para o Christopher e o Christopher não estava conseguindo abrir o pendrive de forma nenhuma. Teve que baixar um programa ali especial, porque não sei o que aconteceu. Eu sou leigo nesse sentido de tecnologia, mas para honra de Deus, o Christopher conseguiu dar um jeito ali. Nós vamos passar no PowerPoint também. Mas se não tivesse PowerPoint, tem a palavra de Deus, a Bíblia, que também estudaríamos da mesma forma. Vamos neste momento então falar com o nosso Deus mais uma vez em oração e pedir a Deus a compreensão da sua palavra. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito nos tocou e aqui estamos, ó Pai, para adorar o Espírito em verdade. Que o Teu Santo Espírito neste momento, ó Pai, venha a ser conosco, também no sentido de fazer nós compreendermos quem é a verdadeira rocha, quem é a verdadeira água da vida. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, que fique conosco e nos ajude, em nome de Jesus, a compreender a Tua palavra. Amém. Então, hoje nós estudaremos um sermão e o título desse sermão é Jesus, a Rocha Viva. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né, a respeito de Jesus e eu percebo que muitas pessoas elas acreditam que Jesus Cristo ele não é o próprio Deus, acreditam que Jesus Cristo ele não é o Messias que já veio uma vez e que voltará e irá nos buscar. Essa não é a fé que nós temos e baseado nesse pensamento, eu quis trazer aqui uma palavra para que nós tenhamos verdadeiramente a convicção que Jesus Cristo é o nosso Deus, a convicção que Jesus Cristo ele é o nosso Salvador e Ele é aquele que nós estamos aguardando para a vida eterna. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus aqui no livro de João 19, versículo 37. Eu acho que está fora da ordem ali. Deixem suas Bíblias abertas aí. Para nós entendermos um pouquinho este conceito da rocha, né, nós precisamos voltar um pouquinho na história, cerca de 1450 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali era um período onde o povo estava escravizado pelos egípcios. Eles estavam ali escravizados durante 4 séculos, né? 400 anos de escravidão. Então aconteceu algumas coisas fantásticas, né? Moisés pregou aqui domingo passado e falou para nós algumas coisas que aconteceu ali, do beco sem saída, como Deus proveu todas as coisas. E aqui nós vamos dar consequência no amor de Deus e como Deus ele protege o ser humano. E Deus ele liberta o ser humano. E em certa ocasião Deus diz assim: cada um tome para si um cordeiro, sem mancha, sem defeito, sacrifica-o e passe o seu sangue nos batentes da porta. E quando eu passar a meia-noite para ferir o Egito, a casa que estiver com o sangue do cordeiro, passarei por cima e não ferirei esta casa. Nós conhecemos essa história que está lá em Êxodo, e nós vemos que ali em Êxodo 12, os egípcios perderam muitas coisas. E os que eles perderam, o que eles mais sentiram foram seus filhos. Então todos os primogênitos daquela geração foram mortos porque eles não tinham o sangue de cordeiro ali simbolizando o próprio sangue de Cristo que foi morto por cada um de nós no batente de suas portas. Então por esse motivo nós vemos que as coisas de Deus ela é de forma perfeita. As coisas de Deus acontecem de uma forma fantástica, irmãos. E essa noite nós vamos perceber algumas coisas. Vamos ver aqui também no livro de João, no capítulo 19, 34, como são alguns textos, tá? Alguns eu coloquei aqui no telão para a gente ganharmos um pouco de tempo, e diz assim: mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
Olha que interessante, irmãos. Quando Jesus ele foi perfurado, a palavra de Deus diz que saiu sangue e saiu também água do seu lado, né, da onde foi furado. Um outro texto está em João 7,37, que diz: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, chamou e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele é a água da vida. E eu quero convidar os irmãos para nós irmos para um outro texto. Eu falei João, mas vamos para um outro texto. Vamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 17. É uma história bem conhecida. Êxodo 17 vem falando sobre a água que saiu da rocha. E nós vamos ler, por enquanto, somente o versículo de número 6. Êxodo 17, versículo de número 6, que diz: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Aqui nessa ocasião, quando isso aconteceu, essa bênção para o povo que havia saído do Egito e estava ali num lugar onde não tinha água, totalmente no deserto, esse povo, eles começaram a murmurar contra Deus, começaram a murmurar contra Moisés e falaram para Moisés: Moisés, é assim que acontecerá? Era melhor nós permanecermos escravos no Egito, porque você nos tirou do Egito, nos trouxe para o deserto, e agora nesse deserto não há água. Nesse deserto nós não sobreviveremos, nós morreremos aqui. Moisés, melhor seria se nós tivéssemos morrido como muitos dos nossos ancestrais morreram. Melhor seria morrido em uma outra ocasião. Melhor seria estar hoje vivo lá no Egito, como escravo. O povo murmurou. E o povo sempre fazia isso. Hoje não é diferente. Muitas murmurações acerca das bênçãos que Deus não derrama sobre a sua vida. Acerca daquilo que nós pedimos e às vezes Deus não nos responde, às vezes nós não está no nosso tempo. A gente murmura, a gente reclama com o ancião, reclama com o amigo, reclama com aquele que está mais próximo e reclama também com Deus, porque Deus não está nos abençoando da forma que estamos querendo ser abençoados. Mas aqui nós vimos que quando Moisés, ele olhou para Deus, consultou a Deus, e Deus falou para ele: Moisés, eu estarei diante de ti sobre a rocha, ferirás a rocha, e ferindo a rocha sairão água, e vocês terão água. Sabe, queridos, ali havia uma população de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. E Deus proporcionou água para todas essas pessoas de uma forma milagrosa. Imagine você sair água da rocha. Ali já é chamado de deserto, porque não tem nada, não tem nem água. E Deus proporciona este milagre. E quando eu olho esse texto e vejo por que Deus proporcionou esse milagre, eu vejo a obediência de Moisés. Porque esse texto reflete o caráter de um ser humano que é temente a Deus. Esse texto reflete um homem que, quando precisa, nas suas angústias, ele clama a Deus, e ele não murmura, mas ele clama a Deus e pede: Senhor, me dê a sua orientação, o que eu farei? E Deus responde a este homem, e quando Deus responde, Moisés, ele faz exatamente aquilo que Deus pede para ser feito. Moisés aqui ele é obediente a Deus. Moisés aqui ele olha para Deus e ele fala: Senhor é o meu Deus, e eu serei obediente, eu serei prudente, eu serei sensato e farei a tua vontade. Mas aconteceu em um outro momento que Moisés ele não foi tão prudente assim. Ele não foi tão obediente assim. E nós veremos mais para frente, aqui no livro de Números,
Vamos ler Números, capítulo 20, o versículo do 2 até o versículo do número 13. Nós vamos ver aqui uma história muito parecida com essa que aconteceu em Êxodo. Na verdade, enquanto nós estamos distraídos e nós lemos essas duas passagens, parece até que a Bíblia está se repetindo e é a mesma história, mas não é a mesma história. É história diferente com o mesmo acontecimentos. E aqui, para pegarmos o texto completo, iremos ler a partir do versículo 2, que diz: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falavam: Antes tivéssemos padecido como expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação, e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha, irmãos, a mesma história, da mesma forma, pelo mesmo motivo, pela falta d'água. E o versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 9. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Sabe, queridos, esses 2 textos são muito parecidos, muda apenas uma única coisa. A única coisa que mudou aqui, e por isso Moisés não pôde entrar na terra prometida, e nem o povo daquela época, somente os filhos deles, foi que Deus pediu para que dessa segunda vez, aqui nesse local, não acontecesse dele bater a rocha, dele ferir a rocha, porque a rocha já foi ferida uma única vez. E lá em Obed, quando a rocha foi ferida, a água fluiu. Mas aqui Deus pediu para Moisés: não bata a rocha. Quando você estiver diante da rocha, Moisés, fale a rocha, e lá a água fluirá. Da mesma forma que eu te abençoei no passado, e este povo, eu também te abençoarei. Mas para nós sermos abençoados por Deus da forma correta, da forma exemplar, uma bênção completa, nós precisamos seguir a Jesus Cristo da forma correta. Precisamos olhar para a palavra de Deus e se atentar para aquilo que Deus nos diz. Se Deus diz de uma forma, precisamos fazer daquela forma. Não podemos agir por emoção, não podemos agir por achismo, não podemos agir porque eu, Edson, acho que é melhor. Quem é o ser humano para achar que o seu pensamento é melhor que o pensamento de Deus? Aqui Moisés, ele fere a rocha 2 vezes. E essa rocha é uma representação da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui não fica claro que essa rocha é Jesus Cristo. Mas quando nós continuamos estudando a palavra de Deus, nós iremos perceber isso nitidamente.
Olha esse texto que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era quem? A pedra era Cristo, irmãos. A pedra era Cristo. Por isso que aquela rocha, ela não poderia ser ferida duas vezes. Por isso que na primeira vez Deus pede para que a rocha fosse ferida, simbolizando que ali Deus seria sacrificado e Deus daria água para o povo, porque Deus, ele é a água da vida. Aquele que tem sede, vinde a mim, diz o Senhor. Manancial de água é o que Deus nos quer dar. E aqui nessa segunda vez, aqui em Meribá, Deus pede apenas para que Moisés falasse a rocha, porque o nosso Salvador, ele foi sacrificado quantas vezes? Uma única vez, e essa vez vale por todas. Não precisa mais de sacrifício do nosso Senhor. Esse sacrifício, ele é tão válido que até os sacrifícios de animais, quando Jesus, aquela sexta-feira, às 3 da tarde, o horário que matavam-se o cordeiro, que tirava o pecado do mundo, isso foi abolido. Essa é a lei que apagou. Quando nós escutamos que a lei foi abolida, é a lei cerimonial, é a lei que sacrificava o cordeiro. Essa lei realmente ela foi abolida. Vejamos esse outro texto, em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Moisés, ele ouviu as palavras de Deus, mas naquele momento ele foi imprudente. Ele não foi prudente. E ele não estava santificando a sua casa sobre a rocha, ele estava santificando ali sobre a areia. Mateus 25. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Sabe, irmãos, quer você permanecer na igreja? Quer você permanecer em Cristo? Quer você continuar com a sua salvação? Edifique a casa sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Porque Cristo é a rocha. Quando nós fazemos isso, virá ventos, virá tempestades, virá chuvas, virá torrentes, virá muitas angústias, depressão, seja lá o que for, mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, esse permanece para sempre, porque Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, porque Jesus Cristo, ele é o nosso mantenedor. Jesus Cristo, ele deu a vida por cada um de nós, e este conceito da rocha, na palavra de Deus, ele é muito importante. É por isso que hoje nós vemos que é nos ensinado, é nos dado tantas rochas, são tantos deuses, é espiritismo, é macumbaria, é feitiçaria, é tantas coisas, que nós às vezes ficamos perdidos, às vezes nós não sabemos qual é a rocha que nós devemos nos firmar. Mateus 7, 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Aqui Moisés, ele estava edificando sobre areia, porque ele ouvia as palavras de Deus, mas ainda assim ele achou que era melhor ele ferir a rocha. Na verdade, ele já havia ferido a rocha em outro momento, e aquilo havia dado certo. Ele olha para o povo que estava murmurando, que estava a ponto de o espancar, a palavra de Deus o diz em Êxodo, e ele olha para ele e fala: olha, rebeldes, será que Deus não vai nos dar água? Vocês querem água? Beba a tua água. E ele vai e bate por 2 vezes sobre a rocha. Por 2 vezes ele fere Jesus Cristo. Às vezes a gente olha para Moisés e julga Moisés de algumas formas, né?
Hoje é muito fácil ouvir um sermão e começar a compreender um texto com o outro e falar, puxa vida, mas será que Moisés naquele momento ele pensou da forma que estamos estudando essa noite? Claro que não, queridos. Moisés era fiel a Deus, assim como nós também somos fiéis a Deus. Mas perceba que mesmo aquele que é fiel a Deus, eles têm que estar sempre vigilantes, para que ele não faça um único ato que parece ser normal e para Deus tem um grande sentido. Isso foi tão grave, Moisés ter ferido aquela rocha, que somente isso o tirou de Canaã. Somente por este motivo ele não entrou na terra prometida. Deus deixou ele ver. Ele olhou. Às vezes eu fico imaginando na brincadeira que parece que Deus falou assim para ele, tá vendo? Nossa, que bonito, mas tu não entra. Imagina Deus mostrar para você algo maravilhoso, o céu, e Deus falar, mas você não vai entrar no céu. Você é rebelde. Você não edifica a sua casa sobre mim. Você não edifica a sua casa sobre a rocha. Você não prega Jesus Cristo. Na verdade, você apenas está no meio do povo. Precisamos nos arrepender, irmãos. Precisamos olhar para a palavra de Deus e ver que Deus, Ele é o nosso Salvador. Que Deus nos ama e nos perdoa. Precisamos sempre nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, para que nós possamos edificar nossa casa sobre a rocha. Mateus 7, 27. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. Por que ela caiu? Porque ela não estava edificada sobre a rocha. Quando nós vemos que a nossa espiritualidade está fraca, é porque nós estamos olhando para todas as coisas, menos para Jesus Cristo. Eu estou olhando para o irmão que fala do outro, eu estou olhando para o irmão que às vezes não se veste da forma que eu gostaria, da forma que eu acho que é o correto, eu estou olhando para o irmão que está falando coisas que eu julgo que ele não está apto para ser considerado um cristão, um adventista, um servo de Deus. Ah, o irmão me feriu, o irmão falou mal de mim, o irmão isso, o irmão aquilo. Ah, eu não estou estudando a palavra de Deus, não estou mais estudando a escola sabatina, eu chego no culto, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nos cultos eu estou presente. Sabe, às vezes nós estamos sendo alimentados por migalhas que caem na mesa do próximo, e eu estou me referindo espiritualmente. Às vezes eu não leio a palavra de Deus, e eu preciso vir à igreja porque alguém vai falar de Deus para que eu aprenda. E se ele falar errado da palavra de Deus, eu vou me alimentar de forma errada, porque eu não estudo a palavra de Deus. Eu apenas olho e escuto, e ali eu tenho a minha espiritualidade. Não devemos ser assim, irmãos. Olha o que Isaías declara, 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura, não vou-lo declarei há muito tempo, e não vou-lo anunciarei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não há outra rocha além de mim. Não podemos alicerçar a nossa fé em nenhum outro que não é Deus, e nenhum outro que não traz a salvação. Cuidado com os ídolos, queridos. Às vezes a gente acha que ídolo é somente aqueles que a gente presta culto para eles, mas às vezes em um jogo de futebol, às vezes o Brasil vai jogar, a igreja fica vazia, porque o Brasil está jogando, o Brasil, eu sou brasileiro. Ah, não vou para a igreja, o Brasil está jogando. Ah, não vou para a igreja porque tem outra coisa importante. E assim a gente vai deixando aquela rocha cada vez mais ferida. Assim a gente vai deixando o coração de Deus cada vez mais ferido. Nós maltratamos a Deus muitas vezes de muitas maneiras. E o próprio Deus, Ele declara que somente Ele é a rocha verdadeira. Somente em Cristo Jesus nós podemos ter essa certeza. A certeza da salvação, queridos.
E é por isso que a rocha, ela é muito importante. Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 6, também nos afirma: disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Existe alguém aqui essa noite que tem sede da palavra de Deus? Existe alguém aqui essa noite que está com sede espiritualmente? Todos nós temos essa sede. Por isso que estamos aqui. Porque nós estamos reconhecendo que a nossa vida, sem essa água que representa a fonte da vida, que é Jesus Cristo, se faz presente neste lugar, se faz presente em nossas vidas. Nós estamos aqui apenas confirmando que Jesus Cristo é o único que nos dá essa água. Sabe, nenhum de nós nunca estivemos no deserto, acredito eu. A gente apenas estuda a palavra, vê algumas imagens, algumas fotos e imagina um deserto, imagina um lugar onde não tem nada. Imagina você, Deus olha para o povo, vê o povo escravizado e diz: o meu povo não será escravizado, o meu povo será liberto, porque eu mesmo irei libertar o meu povo. E foi o que Deus fez. Usou um homem chamado Moisés para libertar aquele povo do Egito. Aquele povo, irmãos, eles viram muitos milagres. E alguns dos milagres que eles viram foram: a morte, ela não entrou na casa daqueles que tinham sangue do cordeiro no batente. A riqueza dos egípcios também foram transferidos para os hebreus quando eles saíram de lá. Os hebreus ficaram tão apavorados que eles pegavam vasos de ouro, de prata, todo tipo de riquezas, davam ao povo hebreu e diziam: saiam logo daqui, vão embora, sumam daqui. Porque eles ficaram apavorados quando percebeu que Deus, o verdadeiro, estava com os hebreus. Quando eles perceberam que havia um Deus poderoso, um Deus que se manifestava através ali de Moisés e que era por um povo, eles ficaram apavorados. E isso era costume da época, costume de guerra, porque numa guerra funciona dessa forma: quando um grupo vai a uma guerra e ali ele vence, eles saqueavam, despojavam das riquezas do próximo. Só que o interessante aqui é que eles não precisaram pegar nada. Os próprios egípcios davam e diziam: saiam logo daqui, tomam suas coisas e sumam daqui com o seu Deus. Outros milagres, eles foram para a terra prometida. Imagina você estar escravizado e de repente você vê o mar se abrindo na sua frente. Imagina você que está no beco sem saída, como pregou Moisés domingo passado, e percebe que para quem tem Deus, não existe beco sem saída. Para aquele que tem Deus, existe saída, porque o próprio Deus é a saída. Outro milagre, eles viram o maná cair do céu, eles se alimentavam do pão celestial. Olha que maravilha, irmãos. Um povo ainda murmurando, um povo criticando, um povo blasfemo, um povo que já estava com a sua raiz já um pouco no Egito, porque viveram lá por muitos anos. Todo esse povo aqui que saiu do Egito, nasceram no Egito, mesmo no meio do pecado, dessa forma, ainda assim Deus dá a eles o maná. Ainda assim um pão desceu do céu. Um pão que simbolizava o próprio Cristo, o próprio alimento, Jesus, o pão da vida. E eu gosto de olhar para a pessoa de Cristo, porque Cristo ele é tão simples, e tudo aquilo que Cristo nos oferece é aquilo que Ele é.
Quando Cristo nos oferece a água, é porque Ele é a água da vida. Quando Cristo nos oferece pão, é porque Ele é o pão da vida. Cristo, Ele só oferece aquilo que Ele é. E Ele prova para o povo o que Ele é. Ele mostra para o povo degusta. O povo bebeu da água espiritual. O povo comeu do pão celestial. O povo conheceu quem era Deus, como nós também conhecemos quem é Deus. E é por isso que este conceito da rocha é um conceito que nós estamos de olhos abertos. Nós precisamos focar nessa rocha, porque ninguém será salvo se não estiver sobre a rocha. Ninguém será salvo se não tiver essa rocha no coração. Se não tiver o próprio Deus no coração, não há salvação para essa pessoa. Sabe, irmãos, é muito importante este conceito da rocha. É muito importante porque quando nós olhamos no texto e vimos que Jesus Cristo foi ferido, isso nos leva para Isaías, que diz que Ele foi ferido e Ele pagou o preço por todos os pecados da humanidade. Que Ele foi ferido, sobre si carregou todas as dores, todas as enfermidades, tudo Ele pagou ali no seu sacrifício. E agora, porque muitos ainda olham e colocam a sua fé sobre qualquer tipo de rocha, sobre qualquer coisa que na verdade não é uma rocha, é areia, não é nem pedregulho, é areia, é pó, não é nada. Esse Deus é um Deus que literalmente deu a cara à tapa. É um Deus que abandonou os céus, abandonou a adoração de anjos celestiais e veio habitar no meio do povo. Deus sempre quis estar conosco. Deus sempre quis estar com o seu povo. Quando Ele olha para o povo, Ele falava: faça um tabernáculo, porque eu quero habitar com vocês, eu quero estar próximo de vocês. Deus, Ele sempre está próximo de nós. Esse é o desejo de Deus. Outro texto, Apocalipse 21, versículo 7, que diz: aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas de Deus. Nós somos filhos. Porque quando entregamos a nossa vida a Deus, quando entregamos para Cristo, quando nós reconhecemos que a única rocha verdadeira é o Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Um ser humano, quando nasce, biblicamente ele não é filho de Deus. Biblicamente ele é uma criatura. Assim a palavra de Deus diz. Talvez alguém pode falar assim: não, Edson, não é assim, eu não creio nisso. Não importa o que eu creio, não importa o que você crê, importa o que a palavra de Deus diz. Porque quando Deus pediu para que ele ferisse a rocha, e ele feriu, ele estava correto, ele estava de parabéns, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando Deus pediu para ele apenas falar a rocha, algo que parece ser tão simples, e ele não o fez, perceba a consequência que isso trouxe para ele e para todo aquele povo que murmurava no deserto. Sabe, irmãos, precisamos aprender a ser dependentes de Deus 100%. Precisamos aprender a ler a palavra de Deus e não ficar colocando: mas e se for assim? E se for assado? Se fosse assim, se fosse assado, não precisaria de Bíblia. Você escreveria a sua história e no final você iria olhar para Deus no juízo e daria a sua desculpa. E Deus falaria aquilo que é real, aquilo que é correto. Não podemos nos enganar. Não podemos enganar a ninguém.
muito menos a Deus. Por tudo que Moisés fez, e eu gosto da história de Moisés, porque Moisés foi um homem exemplar. Moisés foi um homem que, quando nós olhamos para tudo que ele fez, por tudo que ele sofreu, ele era um rei praticamente, ele abandonou toda a sua riqueza para se ajuntar com seus irmãos. Quando nós olhamos a história de Moisés, alguém pode até dizer o seguinte: só por ele ter feito tudo isso, ele já merecia a salvação. Merecia ou não merecia, irmãos? Quem acha que merecia? Merecia nada, irmãos. Ninguém é salvo por obras. Nós não somos salvos por obras, mas vamos ser sinceros, parecia mesmo. Quando nós olhamos e vemos toda a história de Moisés, a gente fala: puxa, esse homem bem que poderia ser salvo só pelos seus feitos. Mas esse não é o princípio bíblico. Não importa quem sabe pregar, quem sabe louvar, o que você faz, e isso para a salvação não quer dizer nada. Só quer dizer que nós estamos sendo apenas um servo de Deus, que faça a vontade de Deus. Moisés, ele era um servo de Deus, e como servo de Deus, ele fazia a vontade de Deus. Aqui ele errou, mas todos nós erramos. Moisés não está sendo crucificado na minha pregação. Moisés, na verdade, ele é um homem temente a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes quando nós vemos algum adventista, irmão nosso da nossa congregação, que comete um deslize, nós queremos crucificá-lo, queremos falar mal daquele irmão, queremos olhar para aquele irmão e falar: mas você fez isso? Logo você? Mas esse irmão, essa irmã não é pecadora? Não é pecador igual a mim? Igual a você? Percebe que Deus ama tanto Moisés. Deus gosta tanto de Moisés. E vê que Moisés é um homem segundo o coração de Deus também, que Deus não permite que ele entre na Canaã. Não permita que ele entrasse ali na terra prometida. Mas o que Deus deu para Moisés? Onde Moisés está? Nos céus. Percebe que a consequência do pecado existe, mas não é por isso que Deus exterminará ninguém. Eu já falei uma frase num outro sermão aqui, e eu volto a repetir: não será o pecado de ninguém que deixará essa pessoa fora dos céus. Será a falta de confessar o seu pecado a Deus, será a falta de querer abandonar esse pecado, será a falta de não querer se arrepender, e isso irá deixar o ser humano longe de Canaã celestial. Não é o pecado que deixa ninguém fora, porque todos nós somos pecadores. Não é a minha obra que também que me levará para os céus. Somente a graça de Deus. Somente quando estivermos firmes nessa rocha, somente quando estivermos firmes com Jesus Cristo, é que nós teremos certeza que estamos fazendo o nosso alicerce com estrutura. Porque o alicerce, a pedra angular, é Cristo. E é este que nos dará a salvação. Amém, irmãos? E é por isso que nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa espiritualidade nessa rocha. Sabe, às vezes a gente bebe de fontes que não são espirituais. A gente consome coisas que não são espirituais. E quando eu olho para essa rocha e eu vejo que essa rocha jorrou ali água, não era apenas água que essa rocha estava jorrando. Acima de tudo, ele estava jorrando vida, porque o ser humano pode ficar até muitos dias sem comer, mas ele não aguenta ficar muitos dias sem beber água. E Deus, que conhece cada um de nós, sabe das nossas angústias, sabe do que nós precisamos, Ele sempre nos dará o melhor. Oremos. Ó bendito Salvador, obrigado, Pai, porque nós cremos em Ti. Nós cremos em Jesus Cristo, que Ele também é a rocha verdadeira. Nós cremos que Jesus Cristo é a rocha que trouxe a água da vida. Nós cremos em Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que proporcionou o maná, o pão que desceu dos céus. O Senhor é um Deus de milagres,
um Deus de bênçãos, um Deus de maravilhas. E acima de tudo, o Senhor também é um Deus justo. O Senhor promete as suas bênçãos aos seus filhos. E o Senhor é tão justo que aqueles que não as praticam, essa bênção não cai sobre eles. Porque além do Senhor ser amoroso, o Senhor também é justo. E a tua justiça nos cobre. Nós precisamos, ó Pai, olhar sempre para Ti e reconhecer a Tua justiça sobre a nossa vida, pois ela é a melhor que existe. O Senhor é um Deus de amor, um Deus bom, um Deus que resgata, que tira o povo do Egito, um Deus que quando parece que não existe solução, o Senhor vem e age. E é por isso que nós colocamos as nossas vidas, ó Pai, em Tuas mãos. É por isso que em nossos corações, dos irmãos que estão aqui essa noite, existem muitos pedidos que fazemos a Ti. É um pedido de gravidez, para que o Senhor abençoe essa gravidez. É um pedido, ó Pai, de uma pessoa que está deprimida, está doente, está com depressão, que o Senhor opere um milagre na vida dessa pessoa. São outros motivos, ó Pai, também de doenças. Motivos porque nós temos parentes que estão mergulhados em drogas, mergulhados em vícios. E nós te pedimos que o Senhor abençoe essas pessoas e o Senhor as resgate, ó Deus, assim como o mar abriu naquele momento, naquele grande dia que parecia que tudo estava perdido. Resgate cada uma dessas almas, Pai. Ó Deus, nos ajude para que nós possamos sempre construir as nossas casas, a nossa vida na rocha eterna, na rocha que é o próprio Deus, o próprio Cristo, o mesmo que na cruz do Calvário do seu corpo também verteu água. Nos ajude, ó Pai, perdoe o pecado da Tua igreja, perdoe os meus pecados que são muitos, ó Deus. Nos dê uma boa semana na Tua presença, em Cristo Jesus, a única rocha verdadeira. Amém, Senhor. Amém.